Oferecimento. Gráfica Amager. Alta qualidade em impressões gráficas. Estamos de volta com Ponto Final. Olá, estou de volta e a nossa entrevistada hoje é a professora Aparecida Darcy Alessi Delfim. Ela é coordenadora pedagógica da UNOeste e coordenadora da comissão própria de avaliação. Professora, tem muita gente que não sabe qual a diferença entre as faculdades e as universidades. É o caso da UNOeste, né? Então, o Ministério da Educação tem uma legislação que deixa isso muito claro, né? Qual é a diferença entre universidade, centro universitário e faculdades? É claro que quando nós colocarmos essa diferença, não significa que um ou outro não possa desenvolver também um ensino de qualidade, né? Tão bem quanto. Mas o que a marca de uma universidade, por exemplo, é o nível de exigência com relação ao ensino que desenvolve, porque nós precisamos ter cursos de graduação nas mais diferentes áreas, né? Abarcar as grandes áreas do conhecimento, saúde, exatas, as ciências agrárias, humanidades, linguística e artes, etc. E o grande trabalho desenvolvido com relação à pesquisa. Então, a universidade, ela precisa alimentar o ensino com o desenvolvimento de pesquisas, né? Então, nós temos hoje, para que as pesquisas sejam desenvolvidas, pesquisas de nível, nós temos os cursos de mestrado, porque para a gente, para a UNOeste, por exemplo, ou qualquer instituição de educação superior, para ela continuar com o status de universidade, ela precisa ter, no mínimo, 4 cursos de pós-graduação estrito sensu. E nós temos 4 cursos de mestrado e 1 curso de doutorado. Então, na verdade, a gente tem esses programas de pós-graduação estrito sensu com 5 cursos, né? Ainda considerando que o doutorado em agronomia é o primeiro doutorado em agronomia de uma universidade particular no Brasil. Aqui existe a nossa da UNOeste. Isso significa o quê? Que a UNOeste realmente, ela desenvolve a pesquisa, né? E completando o tripé ensino, pesquisa e extensão, nós temos a extensão. Então, a extensão, qual é o papel da extensão? A extensão não é promover assistencialismo, né? Mas a extensão, ela precisa trabalhar a partir das demandas da sociedade, a partir das urgências, das necessidades, enfim, daquilo que a sociedade solicita, de uma maneira transformadora. Então, nós precisamos transformar essa sociedade. Então, a universidade, além do desenvolvimento, porque o ensino, todas as instituições de ensino superior promovem, né? Agora, a pesquisa mais profunda, através dos cursos estrito sensu, só as universidades. Ou, não só, mas é uma exigência para as universidades. Além disso, nós temos as exigências com relação ao corpo docente. Quando, por exemplo, numa faculdade se coloca que o corpo docente deve ter no mínimo lato sensu e não coloca nenhum percentual mais, na universidade nós temos que ter um percentual de docentes com cursos estrito sensu, mestrado e doutorado. E desses docentes, um percentual aproximadamente de 20% com doutorado. Então, nós precisamos, os nossos professores, eles são realmente, os professores de uma universidade, eles devem realmente ter qualificação, né? Eles têm que ter carreira, para que possa a instituição desenvolver um ensino aliado à pesquisa, né? A pesquisa alimentando o ensino, tá? E a extensão. Então, dessa forma, e sem contar ainda que os professores de uma universidade,
eles precisam de jornada de trabalho. Professora Darcy, no dia 24 haverá uma prova do ENAD, né? Para os alunos da saúde e de ciências agrárias. Qual a importância desta aprovação, dessa avaliação, quer dizer? Olha, em que pese toda discussão que a gente possa ter a respeito do próprio exame, né? A forma como ele é e tal, a gente, como eu trabalho com a comissão de avaliação, então nós temos que essas avaliações, elas têm demonstrado resultados satisfatórios, porque coloca os nossos cursos, né, num nível assim, a gente tem como ter um parâmetro de como está ou como estão os nossos cursos de graduação nacionalmente falando. Então, em relação às outras instituições, né, tanto em nível regional, estadual, como em nível nacional. Então, o ENAD, o Exame Nacional, né, de Avaliação de Desempenho dos Estudantes, é um exame muito importante porque ele trabalha a partir das diretrizes curriculares nacionais que estabelecem para os cursos as competências que o egresso deve ter. Então, um curso dentro de uma instituição de ensino superior, por maior que seja a nossa liberdade em montar o currículo do curso, mas nós temos algumas competências que são nacionais, que são gerais, competências básicas e as competências profissionais. Então, nós não podemos formar ninguém, de qualquer área que seja, sem o conhecimento dessas diretrizes curriculares nacionais. E o ENAD, ele trabalha e avalia exatamente o quê? Essas competências. Até que ponto o aluno, né, que está saindo do curso do último ano tem as competências que são exigidas para que a educação de ensino superior no Brasil, né, tenha qualidade. Essa é a preocupação do Ministério da Educação. Para finalizar, esposa, mãe e depois avó. Foi difícil conciliar, professora? Muito difícil, mas não impossível. Tudo depende do seu projeto de vida, né? O projeto que a gente tem, eu sempre tive muito claro isso e tenho isso até hoje, né? Apesar de eu ter iniciado toda a minha carreira em 61, 62, eu estou completando esse ano 50 anos de magistério, sem contar as aulas particulares que eu dava na minha casa com 13, 14 anos para os meus colegas. E aí eu me casei, e aí começa a história, né? 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, hoje 8 netos, e tudo com apoio da família, apoio da minha mãe, claro que eu não posso deixar de mencionar jamais, mas trabalhando de manhã, tarde à noite, e devo dizer que é possível, que eu consegui, e que hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz pelos resultados da minha vida, né, que vem nessa trajetória toda aí, tanto pessoal quanto profissional. Obrigado. E anote aí, fiquei sabendo que o juiz de direito aqui da capital da Alto Sorocabana convidou o presidente do Supremo, o Joaquim Barbosa, para visitar Presidente Prudente. E ponto final e tchau, tchau. Oferecimento: Gráfica Amagé, alta qualidade em impressões gráficas.